O filho do milionário estava imóvel no chão de mármore, de olhos fechados, o corpo gelado pelo choque, enquanto o jardineiro Miguel se ajoelhava ao seu lado, com as mãos trêmulas, segurando algo pequeno, escuro e que ainda se movia. O silêncio da sala era tão pesado que até o som da respiração parecia proibido. Miguel, o que você fez? Sussurrou o mordomo, pálido como o chão. Antes que ele respondesse, passos fortes ecoaram pelo corredor. O senhor Ricardo Vasconcelos entrou apressado, o rosto tomado de pavor. Seu olhar foi direto para o filho, deitado no chão. "O que aconteceu com o meu filho?" gritou, ajoelhando-se ao lado do menino. Miguel mal conseguia falar, seu corpo inteiro tremia. Eu não o machuquei, senhor. Eu juro. Eu só estava tentando ajudar." Ricardo virou-se para ele com uma fúria que fazia o ar vibrar. "Ajudar? Você tocou no meu filho sem permissão?" Miguel respirou fundo e abriu lentamente a palma da mão. Dentro dela havia algo que nenhum dos presentes jamais tinha visto. Pequeno, escuro, úmido e pulsante, como se tivesse vida própria. Um arrepio percorreu todos ali. O mordomo deu um passo para trás, murmurando uma prece, e então o impossível aconteceu. "Pai", disse uma voz fraca, rouca. Todos congelaram. O menino, Lucas, de 10 anos, aquele que havia nascido surdo e nunca pronunciado uma única palavra em toda a vida, estava olhando diretamente para o pai. O tempo parou. Ricardo não conseguia respirar. As lágrimas subiram aos olhos sem que ele percebesse. E foi naquele instante que ele entendeu. O jardineiro acabara de fazer o impossível. A mansão dos Vasconcelos era o retrato da perfeição. Mármore reluzente, jardins simétricos, vitrais que brilhavam sob o sol como se fossem feitos de ouro. Tudo ali era controlado, exceto o silêncio. Lucas, o único filho do milionário, vivia dentro de um mundo onde som nenhum existia. Desde o nascimento, fora condenado à mudez e ao silêncio absoluto. Ricardo, um homem poderoso e temido no mundo dos negócios, gastou fortunas com médicos, cirurgias e promessas vazias. Nada funcionou. Lucas cresceu sem nunca ouvir o som da própria risada. Durante anos, Ricardo acreditou que podia comprar a cura. Mas a verdade é que ele nunca comprou o que mais faltava naquela casa: amor. E foi nesse cenário de frieza e luxo que apareceu Miguel. Um homem simples, de mãos calejadas e alma tranquila. Trabalhava nos jardins há poucos meses. Dormia num pequeno quarto atrás da estufa e raramente falava. Mas havia algo em seu olhar, um tipo de paz que contrastava com o caos silencioso da mansão. Miguel não tinha estudo, mas tinha sabedoria. Cresceu no interior, onde o vento tinha som, o rio tinha voz, e o silêncio era sinônimo de vida, não de ausência. Ele sabia escutar, o tipo de escuta que não precisa de palavras. Certa manhã, enquanto cortava as roseiras próximas à janela do quarto de Lucas, Miguel percebeu o menino sentado no chão, alinhando pequenos carrinhos em fila. O garoto o observava com curiosidade. Miguel levantou a mão e acenou. Lucas hesitou, depois acenou de volta. Foi o início de algo que ninguém na casa entendeu. Todos os dias, Miguel deixava algo pequeno para o menino. Uma flor amarela, um pedaço de madeira esculpido, uma semente dentro de um potinho com terra. Lucas colecionava tudo. Ele não falava, mas sorria. E aquele sorriso era o primeiro som que Miguel aprendeu a ouvir naquela casa. Certo dia, enquanto aparava o gramado, Miguel viu Lucas encolhido perto da fonte. Tocava a orelha e fazia uma careta de dor. Miguel se aproximou devagar e apontou para o ouvido dele, perguntando com gestos se doía. Lucas assentiu, tenso. Miguel franziu o senho. Havia algo estranho. Ele pediu com as mãos para ver de perto. E Lucas, após um instante, permitiu. Quando o sol bateu no ouvido do menino, Miguel viu um brilho escuro lá dentro, algo vivo que se movia.
O estômago dele revirou, mas antes que fizesse qualquer coisa, passos ecoaram atrás. Era o mordomo. Miguel, o que pensa que está fazendo? Perguntou em tom duro. Ele está sentindo dor, respondeu Miguel calmo. Há algo errado. Isso não é problema seu. O homem o cortou. O senhor Ricardo não quer que ninguém toque no menino, entendeu? Miguel assentiu, mas dentro dele algo queimava. Ele já tinha visto aquilo antes. Quando criança, seu irmão mais novo, Tiago, perdeu a audição por causa de uma infecção. A família era pobre demais para pagar tratamento, e o menino morreu aos 8 anos. Desde então, Miguel carregava um peso que nunca se dissolveu. Ele jurou que, se algum dia pudesse ajudar outra criança, não ficaria de braços cruzados. Naquela noite, o céu estava pesado e a mansão dormia. Miguel não conseguia. Deitado em sua cama estreita, ouvia o som do vento batendo nas folhas do jardim. Sua mente só repetia uma imagem. O olhar de Lucas, assustado, com a mão na orelha. Senhor, me mostra o que fazer, sussurrou. Por volta das 2 da manhã, ele se levantou, calçou as botas e caminhou em silêncio até a ala principal. Os corredores estavam mergulhados na penumbra. Apenas as luzes dos vitrais deixavam sombras coloridas no chão. Ele chegou à porta do quarto de Lucas. O menino estava acordado, sentado na cama, com lágrimas escorrendo silenciosamente. Miguel se ajoelhou e fez um gesto. Posso ver? Lucas hesitou, depois assentiu. Miguel acendeu o pequeno abajur e inclinou a cabeça do garoto. Lá dentro, viu de novo aquilo, algo preto, úmido, se mexendo. O coração dele disparou. Ele olhou para os lados, respirou fundo e murmurou. Eu sei que posso te machucar um pouco, mas prometo que é para te ajudar. Lucas o olhou com confiança. Miguel tirou do bolso um pequeno canivete, abriu uma das pontas finas e, com extrema delicadeza, aproximou da orelha. Suas mãos tremiam. Ele segurou a respiração e, com o cuidado de quem toca uma flor, tentou alcançar o que estava lá dentro. Um segundo se passou, depois outro. Então sentiu algo escorregar. Um pequeno corpo molhado caiu em sua palma. Parecia uma larva negra, viva. Miguel quase deixou cair horrorizado, e nesse instante Lucas piscou e levou a mão à orelha. Ah! E murmurou. Miguel arregalou os olhos. O quê? O menino piscou novamente, assustado. Há água, disse, a voz rouca, fraca. Miguel deixou cair o canivete. Ele levou as mãos ao rosto, lágrimas subindo sem controle. Meu Deus! Você está ouvindo? Lucas cobriu os ouvidos, espantado com o som do vento passando pela janela. Miguel chorou e riu ao mesmo tempo. É o vento, Lucas. Esse é o som do vento. Foi nesse instante que a porta se abriu com força. O mordomo apareceu, apavorado. O que é isso? O que você fez? Ele pode ouvir, gritou Miguel. Ele está ouvindo, mas o homem já corria para chamar o patrão. Segundos depois, Ricardo apareceu. Seu rosto estava pálido, o olhar cheio de incredulidade. Lucas, chorando, balbuciou uma única palavra que ecoou por toda a casa. Pai! O mundo parou. Ricardo cambaleou. Os olhos se encheram d'água, mas a confusão o dominou. O que você fez com ele? Rugiu para Miguel. O que colocou no meu filho? Tirei algo de dentro da orelha dele. Estava vivo. Vivo? Você perdeu o juízo? Guardas! 2 seguranças surgiram, segurando Miguel pelos braços. Por favor, senhor, gritou ele. Ele pode ouvir agora, eu juro! Mas Ricardo, cego pela raiva e pelo medo, não quis ouvir. Miguel foi levado à força, e a última coisa que viu antes da porta se fechar foi Lucas chorando e estendendo a mão na direção dele, tentando pronunciar seu nome. Miguel, mas era tarde demais. Você está gostando dessa história? Então aproveita agora e se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir.
porque o que Miguel vai descobrir mais adiante vai virar o mundo do Sr. Ricardo de cabeça para baixo e provar que o verdadeiro milagre não está na ciência, mas no coração de quem decide ouvir de verdade. A sala de segurança da mansão cheirava a ferro e desconfiança. Miguel estava sentado numa cadeira de metal, os pulsos presos por algemas frias. A luz amarela piscava sobre sua cabeça, projetando sombras longas nas paredes. Do lado de fora, o som abafado de vozes. O mordomo, 2 guardas e o próprio Sr. Ricardo discutindo em sussurros tensos. Ele tentava manter a calma, mas o eco da voz de Lucas, fraca, trêmula, mas real, ainda reverberava dentro dele. Pai. Miguel fechou os olhos. Tinha certeza do que ouvira. Não era sonho. O menino havia falado. Havia ouvido. E agora, aquele que deveria estar mais feliz no mundo o tratava como um criminoso. A porta se abriu com um estalo metálico. Ricardo entrou. Não havia raiva no rosto dele naquele momento. Havia algo mais perigoso. Medo. O medo de um homem que perdeu o controle. Quero que me diga exatamente o que você fez, disse em voz baixa. Miguel o encarou firme. Tirei algo de dentro da orelha dele, senhor. Uma coisa viva. Estava lá dentro se mexendo. Ricardo franziu o senho, tentando racionalizar. Isso é impossível. Os melhores médicos do mundo examinaram meu filho, e nenhum deles olhou direito, respondeu Miguel, sem elevar o tom. Às vezes o que a gente procura está bem na frente dos olhos, mas o orgulho não deixa ver. Ricardo se irritou, mas não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, as mãos cruzadas nas costas. O vento balançava as cortinas brancas, e por um momento ele lembrou do olhar do filho, confuso, assustado, mas cheio de vida. O mordomo disse que você usou uma faca. Um canivete, senhor. Eu não ia machucá-lo. Eu apenas não consegui ignorar o que vi. E o que viu? Miguel hesitou. Uma coisa preta. Parecia uma larva ou algo assim. Saía líquido. Isso é absurdo. Explodiu Ricardo, virando-se. Você quer que eu acredite que um inseto dentro do ouvido do meu filho o deixou surdo por 10 anos? Miguel levantou o olhar calmo. Eu não quero que o senhor acredite em mim. Quero que olhe para o seu filho e escute ele. Só isso. Por um instante, o silêncio entre os dois foi tão espesso que dava para ouvir o som do relógio de parede da sala ao lado. Ricardo respirou fundo. Os médicos já estão a caminho, disse por fim. Se o que você fez causou algum dano... Se o que eu fiz trouxe o som de volta, senhor, interrompeu Miguel. Isso é dano? O mordomo apareceu na porta suando. Senhor, a ambulância chegou. Ricardo saiu sem responder. Os guardas permaneceram imóveis até que o patrão fizesse sinal. Miguel ficou sozinho. Só então percebeu o quanto suas mãos tremiam. Não pelo medo das algemas, mas pelo peso do que acabara de acontecer. Ele olhou para as palmas ainda sujas com um pequeno vestígio escuro, o resto do que tirara do ouvido de Lucas, e sussurrou. Deus. O que era aquilo? No andar de cima, os corredores fervilhavam. Enfermeiros atravessavam o mármore com pressa, carregando equipamentos. O pequeno Lucas estava deitado numa maca, cercado de luzes, fios e perguntas. O som das máquinas parecia assustá-lo, e ele tampava os ouvidos, tremendo. Ricardo caminhava ao lado, sem saber o que sentir. Parte dele ainda queria expulsar Miguel para sempre da sua vida. Outra parte queria acreditar que o impossível tinha acontecido. No hospital, os médicos se revezaram em exames. Passaram horas observando o menino, anotando, murmurando entre si. Ricardo esperava do outro lado do vidro, andando de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Por fim, um deles saiu, o semblante cansado. Senhor Vasconcelos, disse em tom cuidadoso, o quadro é inédito. A audição dele parece ter sido restaurada, pelo menos parcialmente. Parcialmente? Repetiu Ricardo, franzindo o senho. Ele falou comigo. Eu o ouvi dizer pai. Sim, mas não sabemos se é permanente. Encontramos indícios de inflamação antiga e uma substância biológica dentro do ouvido. Nunca vimos nada igual. Ricardo o fitou incrédulo.
Está me dizendo que nenhum médico notou isso em 10 anos? O homem hesitou. Pode ter passado despercebido. Às vezes o corpo isola corpos estranhos e, às vezes... Cortou Ricardo, a voz subindo. Eu paguei milhões. Fizeram ressonâncias, tomografias, cirurgias. E o que o meu jardineiro viu com os próprios olhos, ninguém viu com todas as máquinas que eu comprei. O médico baixou a cabeça. Faremos mais testes. Ricardo desviou o olhar. No reflexo do vidro, viu o filho sentado na cama, observando a chuva pela janela. A cada trovão, ele se encolhia e sorria, como se cada som fosse um presente. Um nó se formou na garganta do homem. Pela primeira vez, ele se sentiu pequeno diante do próprio filho. Horas depois, a noite caiu sobre a cidade. Miguel ainda estava preso na sala de segurança, sem saber de nada. Até que a porta se abriu. Um dos guardas entrou, soltou as algemas e resmungou. O patrão mandou liberar você. Miguel se levantou devagar, massageando os pulsos. Como está o menino? Ibrahim perguntou. Vivo e falando. O guarda parecia não acreditar no que dizia. Você devia agradecer a Deus. Do lado de fora, o ar cheirava a chuva. Miguel caminhou pelo jardim escuro, passando pelas roseiras que ele mesmo cuidava. Olhou para o céu e fechou os olhos. Água fria batia em seu rosto, misturando-se às lágrimas que ele não queria derramar. De repente, uma voz o chamou. Miguel! Ele se virou. Era o mordomo ofegante. O senhor quer vê-lo. No hospital, Lucas estava sentado na cama, um curativo pequeno na orelha. Quando Miguel entrou, o garoto o reconheceu imediatamente. Os olhos dele se iluminaram. Miguel, disse com voz trêmula, o som saindo como se cada sílaba fosse um milagre. O jardineiro parou no meio da sala, o coração batendo descompassado. Você ainda consegue me ouvir? O menino assentiu rindo. Ouço tudo. O vento, a chuva, até o meu pai. Ricardo, que estava encostado na parede, observava em silêncio. Havia algo diferente em seu olhar, um tipo de respeito que nunca tivera antes. Como soube o que fazer? Perguntou ele com a voz mais calma que Miguel já ouvira. Não soube, senhor. Eu só escutei. Miguel deu um leve sorriso. Ele não precisava de remédios. Precisava de alguém que realmente olhasse para ele. Ricardo respirou fundo. Olhou para o filho. Depois para o homem simples diante dele. Passei metade da minha vida tentando comprar o que você fez com as mãos e com o coração. Miguel abaixou a cabeça. Não fiz nada que qualquer pai de verdade não faria. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o vazio de antes, era paz. Lucas estendeu a mão e tocou o braço do pai. Pai! Miguel bom. Ricardo sentiu o peito apertar. Aquelas duas palavras valiam mais do que qualquer fortuna que ele havia acumulado. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. O milagre da mansão Vasconcelos virou manchete. Jornalistas acamparam na porta do hospital. Médicos discutiam teorias. Cientistas pediam amostras. E Ricardo, o homem que nunca gostou de câmeras, convocou uma coletiva de imprensa. O salão estava cheio. Microfones, flashes, curiosidade. Ricardo subiu ao púlpito. Miguel estava no fundo, encostado na parede, desconfortável. Lucas, no colo da enfermeira, observava tudo com um sorriso tímido. Há 10 anos, disseram-me que meu filho nunca ouviria, começou Ricardo. Eu acreditei. Paguei os melhores médicos, as maiores promessas. E falharam, as câmeras clicaram. Mas há 2 dias, continuou, um homem simples, um jardineiro, fez o que todos eles não conseguiram. Ele devolveu a audição ao meu filho. Um burburinho se espalhou pela sala. Miguel abaixou o olhar envergonhado. A ciência não explicou, disse Ricardo. Mas o amor, sim. As palavras ecoaram. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por aplausos tímidos, que logo cresceram. Quando a coletiva terminou, Miguel tentou sair discretamente, mas Ricardo o alcançou na porta. Miguel! A voz do milionário agora era calma, sincera. Fiquei anos tentando ouvir o que realmente importava. Você me ensinou a escutar. O jardineiro sorriu humilde.
Às vezes o que o Senhor procura está debaixo da terra, como as sementes. Só precisa esperar o tempo certo para florescer. Ricardo estendeu a mão. Quero que fique conosco. Não como empregado, como parte da família. Miguel hesitou, os olhos marejados. Senhor, eu só queria ajudar. E ajudou. Mais do que imagina, atrás deles, Lucas correu e abraçou as pernas do jardineiro. Miguel casa, disse com voz doce. Ricardo e Miguel se entreolharam. Pela primeira vez, sorriram do mesmo jeito. O tempo passou devagar depois disso. A mansão, antes fria e silenciosa, encheu-se de sons. O riso de Lucas, o barulho da água da fonte, o vento entre as flores que Miguel plantava com o menino. Ricardo, agora diferente, acompanhava o filho no jardim todos os dias. Ele não falava de negócios, nem de cifras. Falava de vida. Às vezes, ficava observando Miguel e Lucas, conversando com gestos e sons simples. O jardineiro contava histórias, mostrava as borboletas, ensinava o menino a ouvir o mundo. Era como se cada som fosse um milagre. Numa dessas tardes, enquanto o sol dourava o gramado, Ricardo se aproximou de Miguel. Sabe o que é engraçado? Disse ele. Passei anos tentando ensinar meu filho a falar, e agora é ele quem me ensina a escutar. Miguel sorriu. É assim que a vida devolve o que a gente perde, Senhor. O milionário olhou para o céu e respirou fundo. Obrigado, Miguel, por devolver o som e a alma desta casa. O jardineiro limpou as mãos na calça, olhou o horizonte e respondeu apenas: o som é só o começo, Senhor. Ainda há muita coisa que o coração precisa aprender a ouvir. E ali, entre flores e risadas, o silêncio da mansão, Vasconcelos se transformou. Não era mais o eco frio da solidão, mas o som quente da vida que recomeça. E se você está aqui até agora, sentindo o coração bater mais forte com essa história, aproveita este momento e se inscreve no canal. Porque a história de Miguel, o jardineiro que curou com o coração, ainda está longe de acabar. O que vem na próxima parte vai provar que o verdadeiro milagre nem sempre termina onde o som começa. O sol nascia tímido por trás dos vitrais da mansão Vasconcelos. As sombras da madrugada se dissipavam lentamente, deixando que a luz dourada invadisse os corredores silenciosos. O som de risadas ecoava pelo jardim, algo que há pouco tempo era impensável. Lucas corria pela grama molhada, o cabelo bagunçado, gritando o nome de Miguel com alegria. Cada passo dele era uma vitória, cada palavra, um milagre. Miguel o seguia de perto, fingindo não conseguir alcançá-lo, só para ver aquele sorriso que parecia iluminar o mundo. "Pega!" dizia o menino, rindo alto, jogando uma bola pequena. O jardineiro fingia tropeçar, caía de propósito, e o menino gargalhava mais ainda. O som da gargalhada de Lucas se espalhava como música pelo ar, alcançando as janelas da mansão e tocando o coração de quem o ouvia. Ricardo observava tudo da sacada do andar superior. Vestido ainda com o roupão, ele segurava uma xícara de café, mas não bebia. Seus olhos estavam marejados. Era o som mais bonito que ele já escutara em toda a vida. Atrás dele, o mordomo se aproximou respeitoso. Senhor, o senhor tem uma reunião às 9. Ricardo não respondeu de imediato. Cancela, disse sem desviar o olhar do filho. Hoje nada é mais importante do que isso. O mordomo, acostumado com o homem rígido e impaciente de antes, ficou sem palavras. Apenas assentiu e saiu sem fazer perguntas. No jardim, Miguel ajudava Lucas a plantar uma muda de limoeiro. O menino sujava as mãos de terra, encantado. "E isso cresce mesmo?" Oda perguntou. "Cresce", respondeu Miguel, sorrindo. "Mas só se você cuidar. Toda planta precisa de amor, água e paciência. Igual às pessoas." "Igual eu?" "Exatamente, pequeno. Igual você." Lucas o observou com atenção, como se tentasse entender algo que ia além das palavras. Miguel, você tem filho?" A pergunta pegou o jardineiro desprevenido. Ele parou por um instante, olhou para o céu e sorriu com tristeza. "Tive um irmão. Chamava-se Tiago. Era mais novo que você.
Onde ele está? Está num lugar bonito. Um jardim maior do que qualquer um que eu já cuidei. O menino pensou por um momento e com inocência disse: então ele é flor agora. Miguel sorriu, os olhos marejados. É, uma flor que me ensina todo dia a cuidar melhor das outras. O vento soprou leve. E por um instante, Miguel teve a sensação de ouvir a voz do irmão, como um sussurro suave entre as árvores. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma limusine preta parou em frente à mansão. Dela desceram 3 homens de terno escuro. Um deles, com pasta na mão e expressão séria, caminhou até Ricardo. Senhor Vasconcelos, sou o Dr. Almeida, diretor do Hospital St. Clair. Precisamos conversar. Ricardo assentiu e os levou até a sala principal. Miguel, curioso, observou de longe pela janela da estufa. Algo no olhar dos visitantes o deixou inquieto. Lá dentro, o clima era tenso. A sua coletiva causou repercussão mundial, começou o médico. E isso está complicando as coisas. Complicando? Ricardo arqueou a sobrancelha. Estou falando de um escândalo de corrupção médica. As pessoas têm o direito de saber. O senhor está expondo informações confidenciais. Há contratos, cláusulas, acordos de confidencialidade. Ricardo riu sem humor. Contratos? O senhor acha que vou me calar porque há um papel assinado? O meu filho foi enganado por uma década. O médico cruzou as mãos. Se continuar isso, vai destruir carreiras. Que destruam, disse Ricardo firme. Eu destruí almas enquanto tentava comprar milagres. Agora vou reconstruir o que puder, custe o que custar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dr. Almeida suspirou. O senhor não entende. Essas pessoas não perdem, Sr. Vasconcelos. Elas apagam. Ricardo o fitou com desdém. Está me ameaçando. Estou o alertando. O médico levantou-se, ajeitou o paletó e foi em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás e disse: cuidado com quem o senhor desafia. Às vezes, o preço da verdade é alto demais. No jardim, Miguel regava as flores com tranquilidade quando notou algo estranho. 2 homens desconhecidos observavam a casa do portão. Vestiam terno e fingiam estar ao telefone. Mas seus olhares não disfarçavam. O jardineiro sentiu o coração acelerar. Ele conhecia aquele tipo de olhar. Já havia visto antes, quando trabalhou em uma fazenda de um político no interior. Homens que não olhavam, vigiavam. Ao se virar, deu de cara com Ricardo, que acabava de sair da sala de reunião. Senhor, começou Miguel. Acredito que alguém está te vigiando. Ricardo olhou para o portão e entendeu. Já começaram? Miguel franziu o senho. Começaram o quê? As consequências. O milionário se aproximou, a expressão pesada. Eu fui longe demais ao expor o sistema, Miguel. Eles não querem que essa história se espalhe. Mas já se espalhou, disse o jardineiro. E o senhor não está mais sozinho. Ricardo assentiu lentamente, mas havia medo em seus olhos. Pela primeira vez, aquele homem que parecia inabalável tremia por dentro. À noite, quando tudo parecia calmo, Miguel foi até o quarto de Lucas para apagar a luz. O menino dormia, abraçado ao travesseiro, o pequeno curativo ainda na orelha. O som suave da respiração dele enchia o quarto de paz. Miguel sorriu e sussurrou. Boa noite, pequeno milagre. Ao sair, notou que a porta do escritório de Ricardo estava entreaberta. A luz azulada do monitor iluminava o rosto cansado do homem. Ele estava digitando algo com pressa. Ndi. Ainda acordado, senhor. Ricardo não levantou os olhos. Estou enviando documentos à imprensa. Se algo acontecer comigo, quero que o mundo saiba tudo. Miguel entrou, fechando a porta atrás de si. O senhor tem certeza do que está fazendo? Pela primeira vez na vida, Miguel, eu tenho. Ricardo o olhou com firmeza. Eu passei 10 anos calado. Agora que aprendi a escutar, não posso mais fingir surdez. O jardineiro ficou em silêncio por um tempo. Então deixe-me ficar de olho. Só por precaução. Precaução? Ricardo riu de leve. Você é jardineiro, Miguel. E o senhor é pai, retrucou ele. E eu aprendi com as plantas que quem cuida precisa estar atento às pragas.
Ricardo sorriu pela primeira vez em horas. Acho que você nasceu para mais do que cuidar de flores. As flores me ensinaram tudo o que eu sei sobre pessoas, senhor. O milionário assentiu, fechou o notebook e levantou-se. Então, vamos cuidar disso juntos. Na manhã seguinte, a casa acordou em alvoroço. O motorista entrou correndo, ofegante. Senhor, o portão principal foi forçado. Miguel e Ricardo correram até a frente da propriedade. Um dos seguranças estava caído, desmaiado, e a câmera de vigilância destruída. Do lado de fora, marcas de pneus indicavam que um carro havia fugido em alta velocidade. Ricardo fechou os punhos. Eles não estão blefando. Miguel observou o chão, a cerca, o corpo do segurança. Depois olhou para o céu e murmurou, então é guerra. Ricardo respirou fundo. Vou mandar Lucas e Helena para o interior. Helena, de Peru Bontite? Perguntou Miguel. É a babá nova dele. Ela cuida das terapias de fala. Miguel assentiu. E o senhor? Eu fico. O jardineiro balançou a cabeça. Com todo respeito, senhor, isso não é coragem. É culpa. Ricardo o encarou surpreso. Culpa. O senhor quer pagar pelo tempo que perdeu, mas seu filho precisa de você vivo, não de um mártir. As palavras de Miguel ecoaram fundo. O milionário desviou o olhar pensativo. E o que sugere? Que a gente lute do jeito certo, juntos. Naquela noite, a mansão estava mais silenciosa que nunca. Lucas dormia no quarto e os seguranças faziam ronda pelo terreno. Miguel caminhava entre as roseiras com uma lanterna, verificando se tudo estava trancado. Foi então que ouviu um som, um estalo metálico vindo da estufa. Ele se aproximou devagar. A luz da lanterna tremia nas mãos. Tem alguém aí? Silêncio. De repente, algo se moveu atrás das plantas. Miguel girou o corpo e, num reflexo, segurou um homem encapuzado pelo braço. O invasor reagiu, empurrando-o com força. Caíram entre os vasos, o vidro se estilhaçando ao redor. Miguel lutava com tudo o que tinha. O homem tentou sacar algo do bolso, um bisturi. Miguel segurou o pulso dele e o golpeou com o joelho. O bisturi caiu. Um segundo depois, o jardineiro o empurrou contra a parede de vidro. Quem mandou você? Gritou. O invasor não respondeu, apenas olhou com ódio. Miguel levantou o bisturi e o encostou de leve no pescoço do homem. Eu disse, quem mandou você? Saint-Clair, sussurrou o homem cuspindo sangue. Mandaram calar o pai. E o jardineiro também. Antes que pudesse dizer mais, o som de sirenes se aproximou. Os seguranças invadiram a estufa, mas o homem já estava inconsciente. Ricardo apareceu segundos depois, atordoado. Miguel, você está bem? O jardineiro respirava ofegante, o rosto sujo de sangue e terra. Estou, mas isso é só o começo. Naquela madrugada, enquanto a polícia levava o invasor, Ricardo se sentou no sofá com um cobertor sobre os ombros. Lucas dormia no colo dele, exausto pelo susto. Miguel estava encostado na parede, ainda sem acreditar no que vivera. O milionário olhou para ele e disse em voz baixa, eu passei 10 anos tentando curar o silêncio do meu filho, e agora percebo que o mundo inteiro é surdo quando o dinheiro fala mais alto. Miguel assentiu cansado. Mas ainda há quem ouça, senhor. Ainda há quem queira mudar o som das coisas. Ricardo olhou para o filho dormindo e sorriu. Então vamos fazer barulho. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que vem depois, o que Miguel vai descobrir quando o passado dele e o dos Vasconcelos se cruzarem de forma inesperada, se inscreve no canal agora mesmo e ativa as notificações. O próximo capítulo vai revelar que o verdadeiro inimigo não estava fora dos muros da mansão, mas dentro dela o tempo todo. A chuva voltava a cair pesada sobre a mansão Vasconcelos. As gotas deslizavam pelos vidros como pequenas veias líquidas, refletindo as luzes da madrugada. O clima era denso, carregado de tensão e segredos prestes a explodir. Do lado de fora, os carros da polícia já tinham ido embora, mas o medo continuava ali, invisível, rondando os corredores. Miguel caminhava em silêncio pelo jardim encharcado, observando as poças se formarem entre as roseiras.
A terra úmida cheirava a ferro e lembranças. Ele ainda sentia nas mãos o sangue do invasor, o gosto amargo da luta, o peso da revelação. Sinclair. O nome ecoava em sua cabeça como uma praga. Ele se abaixou para recolher os cacos de vidro da estufa quebrada. E por um instante, a imagem de Tiago, seu irmão, veio à mente. Doente, fraco, sufocado pelo mesmo tipo de sistema que agora tentava calar o menino que havia salvado. Miguel respirou fundo, sentindo o peito arder. Ah, não dessa vez, murmurou. Lá dentro, Ricardo estava sentado à beira da cama do filho. Lucas dormia profundamente, o rosto tranquilo, os pequenos dedos segurando o ursinho que Miguel havia lhe dado dias antes. O milionário observava o menino com um misto de ternura e culpa. 10 anos de silêncio. 10 anos de promessas falsas, de diagnósticos comprados, de noites em claro, acreditando que a resposta estava nos bolsos da ciência, quando, na verdade, estava no coração de um jardineiro. A porta se abriu devagar, e Miguel entrou pingando chuva e terra. Ricardo o olhou, exausto. Não consegue dormir? Nem o senhor. Miguel respondeu com a voz calma. O medo não deixa. Ricardo assentiu, passando a mão pelos cabelos. Sabe o que é mais estranho? Eu não sei se estou com medo por mim ou por ele. Por ele, senhor, disse Miguel. Sempre foi por ele. O milionário o observou com atenção. Você fala com tanta certeza? Eu aprendi a sentir o que o medo esconde, senhor. Quando a gente já perdeu algo que ama, o resto da vida vira vigia. Ricardo ficou em silêncio por um instante, olhando para o menino. Você perdeu alguém, não foi? Miguel hesitou. Depois assentiu devagar. Meu irmão, Tiago. O que aconteceu? Miguel se aproximou da janela, olhando o jardim. A chuva batia no vidro, criando um som ritmado que combinava com o tom grave de sua voz. Ele adoeceu quando era pequeno, uma infecção no ouvido. Os médicos disseram que precisaria de um tratamento caro. Minha mãe tentou, implorou, mas éramos pobres. Quando não pôde pagar, eles pararam de atendê-lo. Ele perdeu a audição. Depois, perdeu a vida. Ricardo abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras. Sinto muito. Eu também. Mas foi naquele dia que prometi que nunca mais viraria o rosto para uma criança doente. O silêncio entre os dois foi cortado apenas pelo som do vento batendo nas janelas. Era o tipo de silêncio que não doía. Era o silêncio da compreensão. Mas essa paz durou pouco. Um barulho súbito soou no andar de baixo, como o estalo de uma porta sendo arrombada. Miguel reagiu primeiro. Correu até o corredor, os sentidos alertas. The Dick-Hidium, fique com o menino. Gritou para Ricardo. O milionário se levantou num pulo e trancou a porta. Miguel desceu os degraus rapidamente, o coração disparado. Quando chegou ao saguão principal, viu a porta lateral aberta batendo com o vento. Ele se abaixou, pegou um ferro de lareira e avançou devagar. Os relâmpagos iluminavam a sala como flashes de câmera. Por um instante, ele achou ver uma sombra cruzar o corredor. Quem está aí? Gritou. Nenhuma resposta. Apenas o eco da chuva. De repente, um vulto surgiu por trás. Miguel girou o corpo, desviando de um golpe. O bastão de ferro atingiu o chão com força. O invasor tentou correr, mas Miguel agarrou o casaco dele e o puxou de volta. O rosto coberto, respiração pesada. Fala! Quem mandou você? O homem tentou se soltar. Não sou seu inimigo, disse arfando. Vim avisar. Miguel o empurrou contra a parede. Avisar o quê? O homem retirou o capuz. Tinha o rosto ferido e seus olhos revelavam desespero. Eles não vão parar, Miguel. Já estão a caminho. Ricardo está na lista. E você também. Miguel sentiu o chão sumir sob os pés. Quem é você? Eu trabalhava no hospital. Fui técnico nos exames do garoto. Descobri o que estavam escondendo. E eles me caçaram também. O que estavam escondendo? Perguntou Miguel com o olhar duro. O homem respirou fundo. O menino não nasceu surdo. Foi infectado. A frase caiu como um raio dentro dele. O quê? Aquele parasita, aquela coisa que você tirou do ouvido dele, foi colocada lá. Miguel ficou imóvel, sem ar. Isso é insanidade.
É verdade, insistiu o homem. O projeto era sigiloso. Chamavam de Aurora, um teste biológico para estudar respostas neurológicas. O filho do milionário era o paciente zero. Miguel se afastou, chocado. Está me dizendo que fizeram isso com uma criança? Eles precisavam de um corpo rico o suficiente para manter os experimentos longe da imprensa. E Ricardo Vasconcelos tinha dinheiro demais para suspeitar de algo. Miguel passou a mão no rosto sem acreditar. Quem mais sabe disso? Ninguém. E se o senhor não sumir com esse menino agora, ele vai desaparecer como os outros. Um trovão estourou lá fora e o som pareceu ecoar o desespero de ambos. Miguel segurou o homem pelo braço. Você vem comigo. Vai contar tudo isso para ele. Não posso. Já sabem que estou aqui. Antes que pudesse dizer mais, um disparo cortou o ar. O som foi seco, rápido. O corpo do homem se arqueou e caiu no chão, o sangue escorrendo pela boca. Miguel congelou. Correu até ele. Ei, fica comigo. Quem foi? Mas o homem já não respirava. A janela lateral estava quebrada. Um segundo tiro atravessou o vidro e atingiu a parede ao lado da cabeça de Miguel. Ele se jogou atrás do sofá. Do andar de cima, Ricardo ouviu os tiros e gritou o nome do jardineiro. Miguel, o que está acontecendo? The Diquidium, fique com o menino, respondeu ele, pegando o bastão de ferro e correndo em direção à janela. A chuva agora parecia mais forte. Do lado de fora, 2 homens armados atravessavam o jardim. Miguel reconheceu o símbolo bordado no casaco de um deles. St. Clair. Ele correu até o alarme principal da mansão e o acionou. As luzes vermelhas começaram a piscar, o som ecoando por toda a propriedade. Os seguranças surgiram da ala leste, trocando tiros com os invasores. Miguel gritou, protejam o andar superior. Os disparos se multiplicavam. O vidro dos corredores se estilhaçava, e o som do caos engolia tudo. Miguel correu para o escritório, abriu a gaveta e tirou um pequeno cofre. Lá dentro havia o pendrive que Ricardo usara para salvar os documentos do hospital. Ele o colocou no bolso. Segundos depois, Ricardo apareceu na porta, segurando Lucas nos braços. Temos que sair daqui. Já tentaram matar o denunciante, respondeu Miguel. Se ficarmos, seremos os próximos. Eles atravessaram o corredor, se abaixando enquanto o som das balas ecoava no saguão. Miguel abriu a porta lateral que levava à garagem. O carro de serviço está do outro lado. Vamos por aqui. Ricardo entrou primeiro, protegendo o filho com o corpo. Miguel ficou para trás, cobrindo-os. Um dos homens invadiu o corredor, apontando a arma. Miguel o atingiu com um golpe certeiro do bastão, o som metálico ecoando. Anda, senhor! Gritou ele. Vá agora. O carro arrancou no instante seguinte. Miguel correu e pulou no banco do passageiro, a respiração ofegante. A chuva batia forte contra o para-brisa e o som dos tiros diminuía atrás deles. Por alguns minutos, só havia o barulho do motor e o coração batendo alto. Miguel! Disse Ricardo com a voz trêmula. O que foi aquilo? A verdade, senhor, respondeu ele olhando para trás. E ela não veio sozinha. Horas depois, o carro parou numa estrada de terra. Estavam longe da cidade, cercados por colinas e árvores. O céu começava a clarear e a chuva finalmente cessava. Lucas dormia, exausto, no colo do pai. Miguel desceu do carro, limpando o rosto suado. O ar cheirava a barro e liberdade. Vamos ficar seguros aqui por enquanto, disse. Conheço um sítio abandonado a poucos quilômetros daqui. Ricardo saiu do carro, o olhar perdido. Miguel, você sabia sobre o que fizeram com meu filho? Não, senhor. Mas agora eu sei o que vi naquela noite. Aquela coisa viva não nasceu ali. Foi colocada. Ricardo cerrou os punhos, o rosto tenso. Eles usaram meu filho como experimento. E eu paguei por isso. Miguel assentiu devagar. Mas o senhor tem o que eles temem. O nome, o dinheiro e agora a verdade. O milionário olhou para o horizonte. Os olhos brilhando com algo novo, raiva e propósito. Eles queriam silêncio. Mas agora vão ouvir.
O dia amanheceu sobre o refúgio simples, um velho casarão no meio do mato, com paredes rachadas e cheiro de madeira úmida. Miguel acendeu a lareira enquanto Ricardo colocava Lucas para dormir num colchão improvisado. O menino murmurava baixinho, sonhando. Miguel o observava e o peito se enchia de uma mistura de ternura e raiva. Ele não devia estar aqui fugindo. Devia estar na escola brincando. E vai estar, disse Ricardo firme. Quando isso acabar, ele vai ter a vida que merece. Miguel olhou para ele e viu algo diferente. O olhar de um homem que finalmente aprendeu o que é lutar por amor e não por poder. Então que comece o barulho, senhor. O sol já havia subido no céu, mas o ar dentro do velho casarão parecia preso no tempo. O fogo da lareira crepitava abaixo, lançando sombras dançantes pelas paredes rachadas. Miguel estava sentado perto da janela, afiando a ponta de uma pequena faca, enquanto observava o caminho de terra lá fora. Ricardo dormia numa poltrona velha, o rosto abatido, com o filho deitado sobre o peito. O menino dormia em paz, algo raro depois da noite infernal que haviam vivido. A mente de Miguel, no entanto, não descansava. Cada estalo da madeira na lareira soava como um lembrete de que estavam sendo caçados. O Hospital St. Clair, o Projeto Aurora. E agora, a verdade. O jardineiro se levantou devagar e foi até uma mesa coberta por papéis e objetos espalhados. Entre eles, o pendrive que guardava os documentos do hospital. Ele o segurou firme. Aquilo podia ser a salvação, ou a sentença deles. Ricardo acordou com um sobressalto, respirando fundo. Que horas são? Murmurou. Quase meio-dia, respondeu Miguel. Dormiu o suficiente para um homem que perdeu o chão. E você? Eu já dormi o bastante nessa vida, senhor. Agora é hora de vigiar. Ricardo olhou para ele por um instante. Eu ainda não entendo como você consegue ser tão calmo. Miguel sorriu de canto. Eu já vi o mundo acabar mais de uma vez. Quando isso acontece, o medo deixa de ser ruído. Vira música de fundo. O milionário passou a mão no rosto, tentando se recompor. Precisamos de um plano. Temos um. Miguel colocou o pendrive sobre a mesa. Isso aqui é a prova. Dentro dele tem relatórios, laudos e comunicações internas. Se for entregue à imprensa certa, eles não vão conseguir esconder. A imprensa certa? Ricardo arqueou a sobrancelha. Eles compram manchetes, Miguel. Compram silêncio. Então a gente não vende a história. A gente planta ela. Ricardo franziu o senho. Na planta? É o que eu sei fazer. Respondeu o jardineiro. Se quiser que algo cresça, você não joga de uma vez. Enterra, rega e espera. Ricardo ficou em silêncio por um instante, refletindo. Está me dizendo que quer vazar as informações aos poucos? Isso mesmo. E deixar que a verdade brote sozinha. Antes que pudessem continuar, um som distante quebrou a conversa. O barulho de um motor se aproximando. Miguel correu até a janela e viu o brilho metálico de 2 carros descendo a estrada. Eles nos acharam. Sim, disse com a voz fria. Ricardo agarrou o filho, que acordou assustado. Pai, o que foi? Shh, murmurou ele. Vai ficar tudo bem. Miguel pegou o bastão que sempre carregava e olhou ao redor, calculando saídas. Há uma trilha pelos fundos que leva ao rio. Podemos fugir por ali. E eles? Perguntou Ricardo. Eu cuido disso. O milionário segurou o ombro dele com força. Você não vai enfrentar sozinho. Miguel o encarou com firmeza. Não é a primeira vez que alguém tenta calar a verdade, senhor. E não será a última. Mas o que vem agora é comigo. Leve o menino. Eu encontro vocês depois. Ricardo hesitou, mas o olhar determinado do jardineiro dizia tudo. Prometa que vai voltar. Se Deus quiser, volto com o barulho do trovão. Ele saiu antes que o milionário pudesse responder. Os carros pararam diante da propriedade. Homens armados desceram rapidamente, se espalhando pelo terreno. Miguel observava do telhado, imóvel, respirando devagar. O vento balançava as árvores e cada movimento das folhas servia de cobertura. Ele esperou até que o primeiro deles passasse pela cerca lateral.
Depois, saltou silenciosamente e o atingiu com um golpe seco na nuca. O corpo caiu sem som. Miguel arrastou-o para trás de um tronco e pegou o rádio preso ao cinto do homem. Equipe Beta, respondam, disse uma voz metálica. Miguel apertou o botão. Zona limpa. Nenhum sinal. Avancem. Confirmem visual. Ele desligou o rádio e seguiu agachado, aproveitando o terreno. O som dos passos se misturava ao farfalhar da mata. Outro invasor se aproximou, apontando a lanterna para dentro da casa. Miguel o agarrou por trás e o imobilizou, sufocando-o até o corpo desabar. Enquanto isso, dentro do casarão, Ricardo caminhava apressado com o filho no colo. Encontrou uma porta nos fundos que levava ao porão. Lá havia uma pequena passagem de pedra, talvez um antigo escoadouro. Vamos por aqui, filho, murmurou. Silêncio, tá bem? Lucas assentiu, os olhos cheios de medo. Do lado de fora, o tiroteio começou. Os homens perceberam algo e dispararam em direção à casa. Miguel respondeu com precisão, usando o bastão de ferro e golpes rápidos para desarmar os que se aproximavam. Um tiro passou raspando em seu ombro e ele sentiu o calor do sangue escorrer, mas não parou. Um dos invasores gritou: "Ele está ferido! Peguem o jardineiro!" Miguel sorriu entre dentes, mesmo com a dor. O jardineiro luta melhor do que parece, não é? Ele se jogou para trás de um muro de pedra, recarregou a pistola que pegara do inimigo e disparou 2 vezes. 2 homens caíram. O resto se dispersou, mas o barulho chamava a atenção demais. Ricardo, no túnel, ouviu os tiros e olhou para o filho. Rápido, Lucas, vai! E o Miguel? Ele vai encontrar a gente, prometo. Eles seguiram pela passagem até saírem no meio da mata. Lá, o som da batalha parecia distante, como um trovão ecoando ao longe. Ricardo carregava o menino enquanto atravessavam o matagal. A cada passo, o chão encharcado sugava as botas. O coração do homem batia como um tambor. Atrás deles, um som o fez parar. Galhos quebrando, vozes, eles não tinham escapado. Ricardo escondeu o filho atrás de uma rocha e sacou o celular, tentando sinal. Nada. Então, ao longe, viu um farol acendendo. Uma lanterna. O vulto se aproximava rápido. Por um instante ele pensou em atirar com a arma que pegara dos seguranças, mas a voz que veio cortou o medo. Senhor, é o Miguel. Ricardo correu até ele. O jardineiro estava ferido, o braço coberto de sangue, mas vivo. Eu disse que voltava com o trovão. O milionário o ajudou a se apoiar. Você precisa de um médico. Depois, primeiro, a verdade. Miguel tirou o pendrive do bolso e o entregou. Se algo acontecer comigo, entregue isso ao repórter Antônio Leal, do Jornal da Cidade. Ele é o único que não se vendeu. Você vai entregar, não eu. Respondeu Ricardo. Veremos. Antes que pudessem continuar, o som de um helicóptero cortou o ar. Ambos olharam para o céu. Uma luz forte descia sobre eles. Droga, eles nos acharam de novo. Gritou Ricardo. Miguel puxou o menino e o colocou atrás de uma árvore. Fiquem abaixados. O helicóptero pairava baixo, levantando poeira e folhas. Uma voz amplificada ecoou. Entreguem os documentos e ninguém se machuca. Ricardo olhou para o pendrive nas mãos. Eles sabem. É claro que sabem, disse Miguel. O sistema não dorme. Ele pegou uma pedra e a lançou na direção oposta. O barulho distraiu os homens no helicóptero, que voltaram à mira. Agora, senhor, corram! Os 3 dispararam pelo mato. O som das hélices os perseguia, e feixes de luz iluminavam o caminho. Miguel tropeçou, mas continuou correndo. O ferimento no ombro doía como fogo, mas a vontade de proteger o menino era mais forte. Chegaram a uma clareira, onde havia uma velha ponte de madeira sobre o rio. A estrutura balançava com o vento. Temos que atravessar. Gritou Ricardo. Miguel olhou para o helicóptero se aproximando. Eu fico para trás. De jeito nenhum. Ricardo segurou o braço dele. Você vai comigo até o fim. Senhor, se ficarmos os 3, ninguém atravessa.
Lucas agarrou a perna de Miguel, chorando. Não, Miguel, vem! Ele se ajoelhou, segurou o rosto do menino e disse com voz firme: Você vai viver, pequeno. Vai crescer e ouvir o som da liberdade. Eu prometo. Miguel se levantou, empurrando-o suavemente para a ponte. Corram! Agora! Ricardo olhou para trás mais uma vez, os olhos cheios de lágrimas. Obrigado, meu amigo. Miguel acenou e virou-se para encarar os homens que desciam do helicóptero. O vento soprava forte e a chuva voltava a cair. Ele ergueu o bastão, o olhar fixo, o corpo ferido, mas a alma inteira. Os tiros começaram novamente. Ricardo e o filho correram até o outro lado da ponte, o som das balas ecoando atrás deles. Quando olharam para trás, viram o helicóptero se afastando lentamente, o céu coberto de fumaça. Miguel tinha desaparecido. 2 dias depois, em uma pequena casa de interior, o noticiário da TV mostrava uma manchete: Escândalo médico. Documentos revelam experimentos ilegais em crianças no Hospital St. Clair. Ricardo estava sentado diante da televisão, o rosto cansado, mas sereno. Ao lado, Lucas brincava com uma flor que havia encontrado no jardim. Ele segurava a flor e dizia baixinho: Miguel disse que toda flor nasce do escuro. Ricardo sorriu, com lágrimas nos olhos. Ele tinha razão, filho. No mesmo instante, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Senhor Vasconcelos? Disse uma voz grave. Aqui é Antônio Leal. Recebemos o material. Está em todas as redações agora. Ricardo respirou fundo. Miguel conseguiu, não foi? Do outro lado da linha, silêncio por um momento. Depois o jornalista respondeu. Ele conseguiu, mas pagou caro. O coração de Ricardo gelou. Está dizendo que ele... desapareceu. O helicóptero foi encontrado a quilômetros dali, destruído. Nenhum corpo. Ricardo apertou o telefone com força, a voz embargada. Então ele ainda pode estar vivo. Talvez. Mas se estiver, com certeza preferiu o silêncio para proteger o som que salvou o seu filho. Ricardo olhou para a janela. O vento balançava as árvores e entre os galhos ele jurou ouvir um som distante, como o roçar de passos no mato, o eco de uma respiração calma, quase familiar. Ele sorriu, emocionado. Miguel sempre disse que as sementes voltam, mesmo depois da tempestade. Lá fora, o sol começava a romper as nuvens e uma brisa suave atravessava o campo. Lucas levantou-se, esticou os braços e, olhando para o céu, disse com um sorriso: Pai, acho que ouvi o som do vento sorrindo. Ricardo o abraçou forte. Então ele está ouvindo com a gente. O mar batia com força contra as pedras, lançando espuma branca no ar salgado. O horizonte parecia infinito, uma linha distante que separava o azul do céu e o silêncio da sobrevivência. Um pequeno barco de pesca balançava nas ondas suaves do amanhecer. Dentro dele, um homem de barba por fazer, roupas rasgadas e olhar cansado, segurava um rosário de madeira com força. Era Miguel. Seu corpo ainda trazia cicatrizes da noite em que tudo explodira. O ombro costurado, a costela dolorida, o som das hélices ainda ecoando na cabeça. Mas ele estava vivo. Vivo e em paz. O pescador que o encontrara à deriva na costa de Portugal dissera que o mar o trouxe como um milagre do próprio Deus. Miguel acreditava nisso. A tempestade o deixara inconsciente, mas não o levara. E se a vida o poupara, era porque ainda havia algo a fazer. Ele olhou para o horizonte, o sol nascendo lento. Obrigado, Senhor. Murmurou. Ainda não acabou. Dias depois, ele caminhava por uma pequena vila costeira onde o tempo parecia andar devagar. As casas eram simples, com paredes caiadas e janelas azuis. As pessoas o olhavam com curiosidade, mas também com respeito. Era o tipo de lugar onde todos sabiam da vida uns dos outros, e um forasteiro ferido sempre chamava atenção. Miguel alugou um pequeno quarto atrás de uma oficina de barcos. Passava os dias ajudando os pescadores a consertar redes, limpando conchas, e as noites em silêncio, observando as estrelas.
Mas dentro dele havia uma voz que não se calava, uma lembrança viva de Lucas, do menino que ele salvara e da promessa que ainda o mantinha de pé. Todas as noites, o mesmo sonho o visitava. Lucas chamando seu nome, o vento balançando as árvores e o som suave de uma flor brotando na terra. Acordava sempre suando, mas com o coração cheio de paz. Era como se a cada sonho o menino dissesse: "Você ainda precisa ouvir mais." E Miguel começou a escutar o mundo como nunca antes. O farfalhar das folhas, o ritmo do mar, o riso das crianças que passavam correndo, tudo parecia carregar uma mensagem escondida. Foi numa dessas manhãs, enquanto limpava o cais, que uma mulher se aproximou. Tinha cabelos grisalhos, olhos firmes e um colar de cruz no pescoço. "Você é o homem que o mar devolveu, não é?" perguntou ela. "Depende do que o mar quis devolver." Ela sorriu. "O nome é Clara. Trabalho num convento a poucos quilômetros daqui. Cuidamos de crianças doentes. E me disseram que você entende de cura." Miguel hesitou. "Eu entendo de terra, senhora, e de ouvir. Às vezes isso é tudo o que uma alma doente precisa," respondeu ela. "Venha conosco. Talvez encontre algo que procura." Ele aceitou. O convento ficava no alto de uma colina, cercado por oliveiras e silêncio. Era antigo, com paredes de pedra e janelas altas. O som dos sinos pela manhã se misturava ao canto das freiras. Ali, Miguel encontrou refúgio. Ajudava nos jardins, consertava os portões, e aos poucos foi se tornando parte da rotina do lugar. Mas o que mais chamava sua atenção era o pequeno hospital infantil anexo ao convento. Crianças de todas as idades passavam por lá, muitas com deficiências auditivas, algumas em cadeiras de rodas. Miguel sentia o coração apertar cada vez que via um olhar parecido com o de Lucas. Certa tarde, enquanto regava as plantas próximas ao pátio, ouviu uma música fraca vindo de dentro do hospital. Era uma menina, talvez de 8 anos, tentando tocar piano com as pontas dos dedos, mesmo sem ouvir as notas. Os outros a chamavam de Inês. Ela notou a presença dele e parou de tocar. "Não gosto de tocar para quem pode ouvir," disse com voz baixa. Miguel se aproximou. "E se eu disser que não ouço com os ouvidos, mas com o coração?" A menina sorriu confusa. "Isso é possível? É o único jeito de ouvir de verdade." Ele se sentou ao lado dela e começou a tocar uma nota no piano, depois outra. Inês observava os dedos dele com atenção. "Sente a vibração?" Perguntou Miguel. Ela encostou a mão na madeira e assentiu. "Isso é som também? Nem tudo o que se ouve vem do ar." A menina riu. "Você é estranho. E você é música." A partir daquele dia, ele começou a ensinar as crianças a ouvir o mundo de formas diferentes, pelo toque, pelas batidas do coração, pelas vibrações na terra. O convento nunca mais foi o mesmo. As irmãs diziam que ele trazia vida às flores e esperança às almas. Mas Clara via mais. Via no olhar de Miguel algo que ele ainda escondia. Uma dor antiga, uma missão inacabada. Uma noite, enquanto ele arrumava ferramentas, Clara entrou na oficina e colocou sobre a mesa um jornal dobrado. "É de hoje," disse ela. Saiu na capa. Miguel olhou. No jornal a manchete dizia: "Fundação Vasconcelos abre hospital gratuito para crianças com deficiência auditiva em homenagem a jardineiro desaparecido." Abaixo, uma foto de Ricardo e Lucas, sorrindo. Miguel tocou a imagem com os dedos, sentindo o coração acelerar. O menino estava crescendo. O olhar era o mesmo, mas agora havia som e alegria. Ele cumpriu a promessa. Sussurrou. Clara observava em silêncio. "E você, cumpriu a sua?" Miguel respirou fundo. "Ainda não," ela assentiu. "Então talvez esteja na hora." Alguns meses depois, Miguel viajou até Lisboa. Levava o jornal dobrado no bolso e o rosário no pescoço. Na estação de trem, comprou uma passagem com o dinheiro que juntara. O destino era o Brasil. A travessia foi longa, mas dentro dele algo reacendia, um propósito maior do que medo ou ferida. Durante as noites no navio, ele conversava com o capitão, um velho italiano que dizia acreditar em sinais.
Os homens acham que são donos do mar, dizia o capitão, rindo. Mas o mar é quem decide quem volta. Miguel olhou o horizonte e respondeu. Às vezes, ele devolve o que ainda tem missão. O capitão assentiu, sério. E a sua missão? Fazer o mundo ouvir de novo. Ao chegar ao Brasil, Miguel desembarcou discretamente. Não queria ser reconhecido, nem buscava glória. Foi direto para o interior, onde a nova fundação havia sido construída. Quando chegou aos portões, ficou parado por alguns minutos, observando a placa dourada. Instituto Miguel de Oliveira, Centro de Reabilitação Auditiva Infantil. As lágrimas vieram antes das palavras. Ricardo havia dado o nome dele ao hospital. O porteiro o reconheceu de imediato. Ah, meu Deus! É o senhor mesmo? Mas diziam que estava morto. Miguel apenas sorriu. Às vezes a terra precisa cobrir a semente para ela nascer de novo. Dentro do hospital, as paredes eram brancas e iluminadas. Crianças corriam pelos corredores com aparelhos auditivos coloridos. Enfermeiras sorriam. Havia música tocando baixo e o som da vida pulsando em cada canto. Ele caminhou devagar até ver uma figura conhecida no final do corredor. Ricardo estava ali, mais velho, mas com o mesmo olhar firme. Quando o viu, ficou imóvel, incapaz de acreditar. Miguel. O jardineiro abriu um sorriso simples, mas cheio de significado. Voltei para ver se o jardim floresceu. Ricardo se aproximou e o abraçou com força, as lágrimas caindo sem disfarce. Achei que tinha te perdido para sempre. O mar me guardou por um tempo. Só isso. Os dois se afastaram. E Ricardo o levou até uma sala colorida, onde Lucas, agora com 13 anos, ensinava uma criança pequena a tocar violão. Quando levantou os olhos e viu Miguel, o instrumento caiu das mãos. Miguel! Gritou, a voz já firme e madura. Ele correu até o homem e o abraçou com força. Eu sabia que você estava vivo. Eu ouvia o vento e sentia você nele. Miguel segurou o rosto do menino e sorriu. Você cresceu e trouxe o som com você. Trouxe o que você me ensinou, ouvir com o coração. Ricardo observava em silêncio, emocionado. Naquele instante, tudo fazia sentido. O homem que o dinheiro não comprou havia devolvido não só o som ao seu filho, mas o sentido à sua própria vida. À noite, depois que todos se recolheram, Miguel caminhou pelos jardins do instituto. As flores dançavam sob o luar. E o som distante de risadas infantis ecoava pelo pátio. Ele ajoelhou-se perto de uma roseira e tocou a terra com a mão. Obrigado, senhor, sussurrou. Eu ouvi, o vento soprou de leve, balançando as folhas. E por um instante jurou ouvir uma voz familiar, suave e alegre, sussurrando no ar. Agora o mundo escuta com você. Miguel sorriu, fechou os olhos e respirou fundo. O som da vida estava completo. Em manhã amanheceu dourada sobre o Instituto Miguel de Oliveira. O som das risadas infantis se misturava ao canto dos pássaros e o ar carregava o perfume das flores recém-regadas. Parecia um lugar abençoado, onde o tempo finalmente havia aprendido a andar devagar. Mas no coração de Miguel, algo ainda pulsava em silêncio. Desde o dia em que voltara, sentia um eco estranho, uma sensação de que o ciclo ainda não estava completo. Era como se o vento, aquele mesmo que tantas vezes lhe sussurrara a esperança, agora soprasse com uma mensagem que ele ainda não conseguia entender. Certa manhã, enquanto cuidava do jardim interno, foi interrompido por Helena, a nova coordenadora médica do instituto. Tinha olhos firmes e um ar respeitoso, mas o semblante mostrava preocupação. Miguel, o senhor Ricardo pediu para vê-lo no escritório. É urgente. Ele limpou as mãos no avental e seguiu com ela pelo corredor. As paredes estavam repletas de desenhos das crianças. Sóis, árvores e corações coloridos. Era como se o próprio amor tivesse virado tinta. Mas quanto mais se aproximava da sala de Ricardo, mais o silêncio pesava. Ao entrar, encontrou o velho amigo de pé, segurando uma pasta de couro. O rosto dele estava tenso e a voz contida. Miguel,
Há algo que você precisa ver. Ricardo abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Relatórios médicos, fotografias antigas, cópias de autorizações. E no topo, um logotipo. Projeto Aurora. Miguel sentiu o corpo gelar. Pensei que tudo isso tivesse acabado. Também pensei, disse Ricardo amargo. Mas ontem recebi um dossiê anônimo. Traz informações que os jornalistas não conseguiram acessar. E o mais estranho, ele empurrou uma das folhas em direção ao jardineiro. É este nome aqui. Miguel olhou, e o chão pareceu sumir sob seus pés. Paciente controle. Miguel de Oliveira. Idade, 6 anos. Por um instante ele não respirou. O ar ficou preso na garganta. Isso não pode ser, murmurou. Ricardo o encarou com pesar. Pode. E é. Miguel se afastou lentamente, apoiando as mãos na parede. Imagens confusas começaram a vir à mente. Flashes de um hospital, cheiro de éter, uma luz forte, uma mulher chorando e uma voz fria dizendo: ele é compatível. A sala girava. Eu não me lembro disso. Porque apagaram, respondeu Ricardo. Aqui diz que os primeiros testes do projeto Aurora foram feitos há mais de 30 anos, com crianças órfãs. O objetivo era estudar uma possível resposta auditiva regenerativa, causada por estímulos neurológicos. E o primeiro caso registrado de sucesso parcial foi o seu. Miguel sentiu um arrepio percorrer o corpo. Está dizendo que eu fui uma cobaia? Sim, e mais do que isso. Você é a origem de tudo o que aconteceu com o Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel levou as mãos à cabeça, tentando juntar as peças. O zumbido no ouvido esquerdo, aquele som que ele sempre ouvira desde criança. A cicatriz atrás da orelha, os lapsos de memória. Tudo fazia sentido agora. Ele se virou de repente. Eles usaram o meu corpo para criar aquele parasita, não é? Ricardo assentiu, com o olhar sombrio. As amostras do seu DNA foram replicadas, modificadas e transformadas em organismos biológicos de adaptação auditiva. O que colocaram no ouvido do meu filho veio de você. Miguel cambaleou. Meu Deus! Eles nunca interromperam os experimentos, Miguel. Apenas mudaram de nome. O jardineiro se sentou lentamente, as mãos tremendo. Por dentro, algo se quebrava. Uma mistura de revolta e culpa, mesmo sem ter culpa alguma. Então eu sou o começo e o fim disso tudo. Ricardo se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você é a prova viva de que a vida vence o mal, Miguel. Eles te usaram para criar sofrimento, mas Deus te devolveu para curar. As palavras entraram como luz em meio à escuridão, mas o peso da revelação ainda o esmagava. Quem mandou esses documentos? Perguntou Miguel, após alguns segundos. Ricardo hesitou. Não sei. O remetente era anônimo, só havia uma mensagem. Ele precisa saber a verdade antes que eles voltem. Miguel se levantou, determinado. Então eles ainda estão por aí. E provavelmente sabem que você está vivo. Naquela noite, o instituto dormia em paz, mas Miguel não. Caminhava sozinho pelos jardins, o vento frio passando por entre as árvores. As estrelas pareciam observá-lo em silêncio, como testemunhas de algo maior. Ele olhou para o céu e falou, baixinho, por que eu, Senhor? Por que me escolheu para carregar isso? E o vento respondeu do jeito que sempre respondia, com o som das folhas dançando, como se dissesse, porque só quem foi ferido entende o som da dor. Miguel ajoelhou-se diante da roseira que plantara com Lucas anos antes. Tocou a terra, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Chorou como quem entende que o sofrimento é a raiz do milagre. No meio do choro, sentiu algo quente em sua orelha esquerda. Um pequeno zumbido, diferente dos que sentia quando criança. Era como um eco. Um som distante, quase humano. E então, uma voz suave, de menino, ecoou em sua mente.
Miguel, ele ergueu o rosto assustado. Lucas, sussurrou, mas o jardim estava vazio. Apenas o vento se movia. Ainda assim, o som permaneceu. Miguel, eles estão vindo! Ele se levantou rapidamente, olhando em volta. Nada. Mas o coração dizia que era real. Correu até o quarto de Ricardo. Senhor! Gritou, abrindo a porta. Mas temos que tirar as crianças daqui agora. O que aconteceu? Eles estão vindo. Antes que Ricardo pudesse responder, o som de pneus e motores encheu o ar. As luzes vermelhas de vários veículos cortaram a escuridão. Homens armados cercavam o prédio. O pânico tomou conta. Enfermeiras correram pelos corredores, crianças choravam e alarmes começaram a tocar. Miguel e Ricardo se entreolharam. É o Saint-Clair! Voltaram para terminar o que começaram. Os homens invadiram o instituto, quebrando portas e gritando ordens. Miguel liderou as crianças até a ala dos fundos, enquanto Ricardo tentava conter os invasores na entrada principal. O som dos tiros e o pânico ecoavam por todos os lados. No meio da confusão, Miguel segurou Lucas pela mão. Você vem comigo. Mas e meu pai? Ele vai encontrar a gente. Agora corre! Eles atravessaram os corredores e saíram por uma porta lateral. Do lado de fora, a lua iluminava o jardim. Miguel puxou o menino e correu em direção aos muros, enquanto atrás deles se ouviam vozes e passos pesados. Um disparo atingiu uma árvore próxima, estilhaçando a casca. Lucas gritou, mas Miguel o protegeu com o corpo e continuou correndo. Chegaram até a antiga estufa. Miguel chutou a porta e entrou. O cheiro de terra e flores os envolveu. Fique abaixado, ordenou. Lucas obedeceu, tremendo. Os passos se aproximavam. Miguel pegou uma pá e se posicionou atrás da entrada. Quando o primeiro homem entrou, ele o atingiu com força. O corpo caiu, mas outros vinham logo atrás. O jardineiro sabia que não podia vencer todos. Pegou Lucas pela mão e apontou para o alçapão no chão. Vá por ali. Leva ao jardim dos fundos. E você? O menino perguntou chorando. Eu fico. Eu sou o barulho, lembra? Lucas hesitou, mas Miguel o empurrou com suavidade. Vai, filho, e nunca mais deixa o mundo ficar em silêncio. O menino desceu chorando. Miguel fechou o alçapão, respirou fundo e se virou. Os homens já estavam ali. Ele ergueu a pá como se fosse uma espada. Vocês podem me calar, mas não vão calar o que já floresceu. Os tiros ecoaram. Horas depois, quando a polícia finalmente chegou, encontrou o instituto destruído, mas as crianças estavam a salvo. Lucas foi encontrado escondido no jardim, segurando um pequeno rosário quebrado, o mesmo que Miguel sempre carregava. Ricardo correu até ele e o abraçou com força. Onde ele está? Lucas apontou para o céu com lágrimas nos olhos. Ele virou som, pai. Ricardo olhou para o rosário na mão do filho e o apertou contra o peito. O vento soprou, e entre o farfalhar das folhas, ele jurou ouvir uma voz suave dizendo: Eu cumpri, Senhor. Agora o jardim é seu. Meses depois, o instituto foi reconstruído. Desta vez, mais forte, mais vivo, mais cheio de propósito. Na entrada, uma placa nova foi colocada. Que toda criança tenha o direito de ouvir com o coração. Miguel de Oliveira, 1978. Ninguém sabia ao certo o que acontecera com ele. Nenhum corpo fora encontrado. Alguns diziam que fugiu e vivia escondido. Outros acreditavam que havia sido levado. Mas Ricardo sabia a verdade. Porque todas as manhãs, quando o vento atravessava o jardim e as flores balançavam suavemente, o som das folhas soava como uma voz familiar, dizendo: o silêncio acabou. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de tons dourados e rosados sobre o instituto reconstruído. O vento soprava suave entre as flores e os sinos tocavam na capela. O som da vida tinha voltado a ocupar aquele lugar,
Mas havia algo de diferente no ar. Uma presença invisível, serena, que parecia observar tudo de longe, como se o próprio tempo tivesse parado para escutar. Lucas caminhava sozinho pelo jardim, agora com 15 anos. O rosto já mostrava traços do homem que se tornaria, mas os olhos guardavam a mesma pureza do menino que um dia conheceu o silêncio. Parou diante da roseira mais antiga, aquela que Miguel havia plantado anos atrás. O orvalho brilhava nas pétalas, e por um instante ele pensou ouvir um sussurro vindo da terra. Fechou os olhos. "Eu sei que o senhor ainda está aqui", murmurou. A brisa soprou, e as folhas responderam como um coral suave. Ricardo observava de longe, encostado na mureta. Já haviam se passado quase 2 anos desde a invasão e o desaparecimento de Miguel. A dor tinha se transformado em fé, e a fé em missão. Desde então, dedicara sua vida ao Instituto e à fundação que agora financiava hospitais infantis por todo o país. O nome Miguel de Oliveira havia se tornado símbolo de esperança. O jardineiro que ouviu o mundo quando ninguém mais escutava. Mas Ricardo ainda guardava algo que nunca contou a ninguém. No dia seguinte ao ataque, receberam uma carta sem remetente. O envelope trazia apenas um símbolo gravado em relevo, uma flor cercada por um círculo. Dentro havia uma única frase escrita à mão: "O som nunca morre. Ele apenas muda de forma." Junto à carta, um pendrive. Durante meses, ele teve medo de abri-lo. Até que uma noite, criou coragem. O conteúdo o deixou sem palavras. No arquivo havia vídeos e anotações. Câmeras antigas de segurança mostravam o interior de um laboratório, o mesmo onde o Projeto Aurora havia nascido. E entre os arquivos, uma gravação datada de 15 dias antes da invasão ao Instituto. A imagem tremia, mas era clara o suficiente para reconhecê-lo. Miguel, o jardineiro, olhava diretamente para a câmera, o rosto cansado, mas sereno. "Se você está vendo isso, Ricardo, é porque o tempo cumpriu o que devia." Eu descobri a última parte da verdade. O Projeto Aurora não era apenas sobre audição, era sobre conexão. Eles tentavam recriar uma frequência entre corpos e almas. Queriam provar que a vida pode se comunicar além do som. E falharam, porque usaram o medo. Ele respirou fundo. O que havia em mim, e depois no Lucas, não era apenas um organismo. Era algo que nasceu quando o amor e a dor se encontraram. Eles nunca entenderam isso, mas eu entendi. E se eu não voltar, saiba que o som mais puro do mundo não vem dos ouvidos, vem do perdão. A gravação terminou com um leve sorriso e o som de vento ao fundo, como se o próprio universo tivesse ouvido aquela confissão. Ricardo nunca mostrou o vídeo a ninguém. Guardou-o em segredo, como se fosse uma oração. Agora, olhando o filho em frente à roseira, entendeu que chegara o momento. "Lucas!" chamou ele. "Vem aqui, filho." O rapaz se aproximou, curioso. "O que foi, pai?" "Quero te mostrar algo." Levaram-no até o escritório. Ricardo tirou da gaveta a carta e o pendrive. "É dele", disse, entregando ao filho. Lucas ligou o computador e deu play. À medida que a imagem aparecia, as lágrimas começaram a descer. "É a voz dele", sussurrou. "Sim, ele deixou isso para nós." Assistiram em silêncio até o fim. Quando o vídeo terminou, o menino não conseguia falar. Apenas chorou, abraçado ao pai. "Ele nunca foi embora, não é?" Ricardo sorriu com tristeza. Não, ele só mudou de forma. Naquela noite, uma tempestade se aproximava. O vento balançava as árvores e trovões distantes ecoavam. Lucas não conseguiu dormir. Pegou um casaco e saiu até o jardim. Caminhou descalço sobre a grama molhada até chegar novamente à roseira. As gotas da chuva começavam a cair e o ar estava denso, elétrico. De repente, um relâmpago iluminou o céu e por um instante ele viu uma silhueta entre as árvores. Um homem parado, de costas, o casaco escuro, o corpo firme como antes. "Miguel", chamou, a voz embargada. A figura não se moveu, apenas virou o rosto por um segundo. Um sorriso leve, o mesmo de sempre. Então, desapareceu entre o clarão e o vento. Lucas correu até lá, mas só encontrou uma pequena flor branca no chão. Uma que não existia em nenhum outro lugar do jardim. Pegou-a com cuidado,
o coração disparado. Eu sabia, murmurou. O senhor nunca foi embora. O trovão rugiu ao longe, mas o som parecia doce, quase musical. Nas semanas seguintes, o Instituto recebeu uma doação misteriosa, uma quantia enorme, em nome de M. Oliveira. O dinheiro foi usado para abrir novas alas de tratamento e construir um auditório que recebeu o nome de Sala do Silêncio, um espaço onde as crianças podiam sentir o som através da vibração das paredes e da água. Durante a inauguração, Ricardo discursou diante de dezenas de famílias. Há muitos anos, um homem simples me ensinou algo que mudou tudo o que eu acreditava, começou ele com a voz trêmula. Ele me mostrou que o amor é o único som que nunca se apaga e que ouvir não é um ato de audição, é um ato de fé. O público o aplaudiu de pé e Lucas, ao lado, segurava a flor branca que havia encontrado naquela noite. No final da cerimônia, ele subiu ao palco e disse algo que fez todos se calarem. Miguel me disse uma vez que toda flor nasce do escuro. Então, se você está passando por um momento sem som, sem luz, lembre-se, o escuro é só o começo do milagre. As pessoas choravam em silêncio. E naquele instante, o vento soprou pelas janelas, fazendo as cortinas dançarem como se o próprio Miguel estivesse ali aplaudindo junto. Meses se passaram. A notícia da Fundação Aurora, renascida com propósito ético e espiritual, se espalhou pelo mundo. O nome de Miguel era estudado em universidades. Seu exemplo inspirava médicos, cientistas e jardineiros. Mas para Ricardo e Lucas, o legado era mais íntimo. Todas as tardes, eles se reuniam no jardim e conversavam com o vento, acreditando que ele escutava. Numa dessas tardes, Ricardo sentou-se no banco de pedra com o filho. E sabe, Lucas, às vezes eu acho que o milagre não foi você voltar a ouvir. Não? Foi o mundo que voltou a escutar através de você. Lucas sorriu. Então acho que o senhor tem razão, porque eu ouço o som dele o tempo todo. Como assim? Quando o vento toca as folhas, quando as crianças riem, quando alguém reza baixinho, ele está em tudo. Ricardo olhou para o céu, emocionado. Que bom, porque eu também ouço. Naquela noite, depois que todos dormiram, uma figura caminhava pelo jardim do instituto. O capuz escondia o rosto e os passos eram lentos, cuidadosos. Ele parou diante da roseira, ajoelhou-se e colocou uma pequena medalha de prata na terra. No verso gravado, aquele que planta o amor nunca morre, levantou-se devagar e olhou para as janelas iluminadas do prédio. Lá dentro podia ver Ricardo e Lucas rindo juntos. Sorriu. O vento soprou e ele ergueu o rosto para o céu. Agora sim, o jardim floresceu, deu as costas e caminhou para o portão. A lua iluminava seu caminho, revelando por um instante o rosto marcado, mas vivo, Miguel. Ele se perdeu na escuridão da estrada como um som que ecoa até desaparecer. Mas o vento que ficou parecia carregá-lo, repetindo em murmúrios o que ele sempre acreditou. O silêncio acabou. Anos mais tarde, já adulto, Lucas escreveu um livro chamado O Homem que Falava com o Vento. O primeiro capítulo começava assim: dizem que alguns homens deixam monumentos, outros legados. Mas um jardineiro me ensinou que o que realmente fica é o som da bondade, porque ele nunca desaparece, apenas se transforma em vida. O livro se tornou um sucesso, e em cada dedicatória, Lucas escrevia as mesmas palavras. Para Miguel, o homem que me ensinou a ouvir o som de Deus no coração das pessoas. E assim, o nome do jardineiro simples cruzou fronteiras, tornando-se símbolo de fé e de humanidade. Uma última cena. O pôr do sol cobre o instituto com tons alaranjados. Ricardo, já de cabelos brancos, caminha lentamente até o jardim. As flores balançam sob o vento suave. Ele para diante da roseira e fala baixinho: Miguel, se puder me ouvir. Obrigado. O vento responde com um assobio leve, quase uma risada. E por um instante, ele jura ver uma sombra familiar encostada à árvore, sorrindo. Ricardo fecha os olhos e sorri também.
O som do amor nunca se apaga. E naquele momento, o mundo inteiro pareceu escutar. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de onde está assistindo. Porque histórias como a de Miguel nos lembram que o verdadeiro som da vida não vem dos ouvidos, vem do coração. E talvez você tenha acabado de ouvir o seu.